vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos gravando este programa que está sendo exibido para você hoje, domingo, dia 26, às 15 horas, mas estamos gravando na segunda-feira, aqui no Manaim de Pedro do Rio, porque estamos concluindo já o seminário de principiantes, que já terminou, e agora concluindo o seminário de jovens aqui também nesta localidade. E para isso nós temos a participação hoje de um grupo de jovens, alguns dos muitos jovens que estão participando desse seminário, para trazerem aqui alguns elementos que eles já estudaram, já fizeram a dinâmica, foi feita mais cedo, em relação àquilo que estamos estudando, que o Senhor tem revelado para nós nesta hora, que é algo maravilhoso, o livro de Cantares, também em comparação desta vez com as parábolas que o Senhor apresentou nos evangelhos. Então, apresentando os nossos jovens aqui, nós temos a Júlia Salomão, a Júlia Matos, como é o primeiro e último nome, não é isso? Júlia Salomão é o nome do meio, não é, Júlia? Ela é da igreja de Santa Rosa, Niterói. Paz do Senhor, Júlia. Nós temos aqui o Christopher Maneira, da igreja de JK, Juiz de Fora, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Muito bem-vindo. Nós temos aqui o Henrique Monteiro, de Centro, Niterói também. Senhor, pastor. A paz do Senhor. E o Isaac Soares, de Praia das Pedrinhas, também ali em São Gonçalo. A paz do Senhor Jesus, pastor. Amém, queridos. Estes são 4 dos muitos jovens que participaram da dinâmica. Foi uma experiência muito boa, né? Nós estamos falando de um seminário aqui com a presença de quase 900 jovens e realmente foi uma experiência muito boa para nós. E hoje a prioridade vai ser os comentários que eles alcançaram, né, as observações, junto aos vídeos que serão apresentados, como sempre fazemos para os irmãos. Porque esses vídeos são muito importantes, eles mostram o interesse do nosso povo em participar daquilo que o Espírito Santo está fazendo nessa hora. Amém? Amém. Vamos começar então? Amém. Vamos lá então. O tema base, como sempre, é a Igreja e seus mistérios profetizados no livro de Cantares de Salomão. O assunto que está sendo extraído, então, é uma correlação dos aspectos proféticos encontrado neste livro de Cantares e as parábolas ditas pelo Senhor Jesus nos Evangelhos. Então, o texto base é Cantares e os Evangelhos. Dito isso, vamos então à nossa primeira pergunta, que diz assim: lendo a parábola das bodas, encontrada em Mateus, capítulo 22, versos de 1 a 14, qual a associação profética que podemos fazer com Cantares, capítulo 5, verso 3? Primeiro, nós vamos assistir o vídeo que a Letícia Paz de Farias, lá de Jardim Metrópolis, de São João de Meriti, enviou. Vamos assistir esse vídeo e depois os nossos jovens aqui nesta mesa vão fazer as suas observações. Vamos assistir com atenção. Nós podemos notar aqui no versículo mencionado na pergunta que ele havia perdido as vestes de salvação, as vestes nupciais. Ele havia aberto mão da revelação, da direção do Senhor, e por isso ele emudeceu, porque contra a revelação não existe argumento, não existe argumentação. Então ele perdeu a revelação, ele perdeu as vestes nupciais e tudo aquilo que o Senhor havia revelado para a vida dele. A paz do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós assistimos ao vídeo com a participação da Letícia, um abraço para ela e para todos os nossos irmãos de Jardim Metrópolis, lá em São João de Meriti. E agora eu quero o comentário dos jovens aqui da mesa. O que vocês têm a comentar, a complementar a resposta dela? Bom, nós vimos aqui, né, que no versículo 3, o Cantares fala assim: já despi os meus vestidos, como os tornarei a vestir, já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar. E em Mateus 22, no capítulo 8, fala que as bodas, na verdade, estão preparando, mas os convidados não eram dignos. Então, todos ali foram convidados ali, eles não eram dignos, e mesmo eles sabendo que não eram dignos de estar ali participando das bodas, ela não quis vestir os vestidos, ela não quis calçar ali, né, os seus pés com medo de sujar. Então a posição de uma igreja está acomodada, está envelhecida, que não escuta mais a voz do Espírito Santo e tem esse comportamento, toma essa posição. Ou seja, para que a aliança se confirme, se estabeleça, é necessário estar completamente preparado. Né? As vestes limpas, vestidas, sabendo qual é a vestimenta que se usa, não é? Conforme todo o rito que existia na época e profeticamente falando exatamente de uma igreja descaracterizada. Não é isso? Algum outro comentário, queridos? Interessante, pastor, que podemos ver aqui no versículo 3, quando ele fala: já tirei a túnica e terei que me vestir de novo. E lá no final ele fala: terei que sujá-los de novo. Para o mundo não entende o porquê de nós lavarmos a veste no sangue de Jesus. Para o mundo, fisicamente,
o sangue ele pode manchar. Mas para nós, para a igreja, que está no dia que está nos preparando para um dia estarmos na eternidade com o Senhor, para nos lavarmos no sangue, isso nos purificar de todo pecado. Isso vai nos lavar, isso vai nos limpar. O mundo ele pensa que pode nos sujar, mas o sangue ele nos limpa de todo pecado. Glória a Deus. Maravilha. Vejam só, não é? Quem não tem o Espírito Santo, quem não tem o alcance da revelação, vê no sangue uma mancha. Mas o sangue para a igreja é uma marca de identificação, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então à nossa próxima pergunta, pergunta de número 2, que diz assim: por que o homem que não tinha as vestes nupciais emudeceu quando o rei o abordou? Quem responde agora essa pergunta é Laís Paz, de Farias, de Jardim Metrópolis, também de São João de Meriti. Nós vamos assistir ao vídeo e os nossos queridos, então, vão trabalhar mais um pouquinho. Vamos assistir. No livro de Mateus, podemos ver que o convidado estava sem as vestes nupciais. Ele estava com as suas próprias vestes. Ou seja, ele tinha saído da revelação, estava dentro da razão. Já no livro de Cantares, capítulo 5, versículo 3, nós podemos ver que ela já tinha despido as vestes, já tinha tirado os calçados. Ou seja, ela estava naquela mentalidade do mundo, de uma vez salva, salva para sempre. Eu já estive com as vestes, eu já estava com os calçados, eu já tinha tido uma caminhada, mas agora já não era mais necessário, porque em sua mentalidade ela já tinha cumprido aquilo que era necessário. E esse é o paralelo que nós podemos fazer entre os dois livros. Meus irmãos, assistimos então agora a participação da Laís, mais uma participação consistente, porque certamente estudou e tem estudado toda a dinâmica que nós temos recebido, né? E agora vamos ver o que os nossos queridos aqui da mesa têm também a contribuir com essa pergunta. O que vocês podem dizer? Então, pastor, nós conversamos e, em primeiro momento, nós temos que entender a premissa do que é essas vestes nupciais. Essa veste nupcial, a gente pode pegar lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 61, versículo de número 10, diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrara no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Essa comparação que o profeta Isaías fez, através dela nós entendemos que essas vestes nupciais, elas dizem respeito às vestes de salvação. E aquele homem estava nu, espiritualmente, ele não estava vestido com as vestes nupciais. O rei o abordou dizendo, amigo, ele o chamou de amigo. E isso tem uma importância muito grande, pastor, porque o próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 15, ele diz, não vos tenho chamado mais de servos, mas de amigos, porque um servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu vos tenho dito tudo o que o meu Pai tem feito, tem revelado todas as coisas. Ou seja, aquele rei conhecia aquele homem, e aquele homem sabia, assim que ele aceitou o convite, que ele deveria se apresentar com as vestes nupciais. Mas ele emudeceu porque ele não tinha uma desculpa, ele não tinha uma resposta para dar para aquele rei. Ele sabia que ele estava errado, ele sabia que ele optou por não ir com as vestes nupciais, ou seja, as vestes de salvação. E essas vestes falam da nossa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É isso mesmo. Se nós não buscarmos a santificação e andar em santidade, nós não teremos as vestes no dia da grande ceia, no dia das bodas do Senhor. Glória a Deus. Mais um comentário? E um paralelo Júlia? interessante que nós podemos fazer também é com o momento que Adão e Eva viveram. Que a partir do momento que eles desobedeceram à orientação do Senhor, eles se afastaram desse projeto. E eles precisavam de uma justificação, porque o pecado ele expôs as vidas deles, não era para eles terem essa consciência. E aí, a partir daí, eles tentaram um recurso próprio. Assim como aquele homem nas bodas, ele apareceu lá com umas vestes, mas não eram as nupciais. Então, ele ali tentou, de alguma forma, comparecer a esse evento, só que não era o recurso que vem do Senhor. E como o irmão leu em Isaías, o cobrir da justiça ele vem do Senhor. Só o Senhor Jesus, através do seu sangue que foi derramado, pode nos justificar dos nossos pecados. E essa é a condição necessária para nós participarmos desse casamento. E isso mostra o preparo, que é uma vida de entrega. E a nossa bênção, ela está em viver essa vida de entrega. Muito interessante a observação de vocês, da Júlia, falando sobre a vida de entrega, né? E a nossa vida entregue nas mãos do Senhor, porque tudo Ele faz.
Ele é perfeito em todas as coisas. E nessa entrega, nós nos doamos tão pouco, Ele nos dá tanto, nos dá a vida eterna, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos à nossa próxima pergunta, então, pergunta de número 3. Identifique nas seguintes parábolas proferidas pelo Senhor Jesus elementos proféticos que possam ser relacionados com o que estamos estudando no livro de Cantares. Nós temos aqui a letra A, servo vigilante. Está em Lucas capítulo 12, versos 35 a 48 e Mateus capítulo 24, versos 45 a 51. A letra B, a grande ceia. Lucas capítulo 14, versos 15 a 24. A letra C, trabalhadores da última hora, está em Mateus capítulo 20, versos de número 1 ao 16. As bodas, a letra D, Mateus capítulo 22, verso 1 a 14. E a letra E, as 10 virgens, Mateus capítulo 25, versos de 1 a 13. Quem participa agora com o vídeo é Luiz Alberto Neves, de São Gonçalo. Então vamos ouvir com atenção, vamos estar atentos. Neves é a localidade, não é, se não me engano? Então me corrigindo aqui, é Luiz Alberto de Neves, que fica em São Gonçalo. Vamos assistir com atenção. Na letra A, nós vamos tratar sobre o servo vigilante. E em Mateus 24, versículo 46, o Senhor fala que bem-aventurado aquele servo fiel e prudente, e quando o Senhor vier, o achar assim. E a associação que nós fazemos em Cantares, no capítulo 3, no versículo 8, que diz assim: todos armados de espadas, descem na guerra, cada um com sua espada, sua cinta, por causa dos temores noturnos. É assim que a igreja deve estar, como os valentes de Salomão defendendo a obra nesse momento. Na letra B, nós vemos aqui sobre a parábola da grande ceia. E em Lucas 14, 23, o Senhor força aqueles servos que foram convidados nas ruas para entrar. E em Cantares, no capítulo 2, no versículo 10, nós vamos ver que o amado faz um convite. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Na letra C, nós podemos ver em Mateus 20, no versículo 16, que ele fala que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Então, os trabalhadores da última hora são dessa forma. Aqueles que começam a obra, aqueles que já têm muito tempo na obra, ou aqueles que começaram, ambos receberão a salvação da mesma forma. Em Cantares, no capítulo 4, no versículo 6, nós vamos ver que o Senhor, ele diz: antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Ou seja, o sacrifício de Jesus e a sua obra sendo realizada aqui neste momento. Na letra D, nós vamos ver sobre a parábola das bodas. E em Mateus 22, no versículo 12, o Senhor ele faz uma pergunta a um servo que não tinha suas vestes, e ele naquele momento não sabe o que responder. Em Cantares 5:3, nós vamos ver que a igreja infiel é aquela que se despiu das suas roupas e das suas vestes. Mas a igreja fiel é aquela que tem as suas vestes de salvação e também calçado os pés o evangelho da salvação, o evangelho da paz. E assim nós caminhamos na obra do Senhor. E na letra E, nós vemos sobre a parábola das 10 virgens, que em Mateus 25:13, nós vamos ver o versículo que fala sobre vigiar e tomar esse cuidado na última hora. E em Cantares, no capítulo 5, no versículo 6, nós vamos ver que o Senhor ele faz uma associação com a igreja e ele convida todos a estarem junto do seu Salvador. A todos a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, vimos agora uma pergunta que tem os seus desdobramentos, 5 tópicos, não é? Luiz Alberto respondeu muito bem, fez a sua apresentação, e eu vou pedir que vocês façam também alguns comentários, não necessariamente dos 5 tópicos, mas daquilo que chamou a atenção de vocês nessa pergunta ou nessa dinâmica, tá certo? Pastor, antes da gente começar, a gente gostaria também de saber, mudar um pouquinho a dinâmica, saber o que o senhor teria para falar para a gente sobre a letra A. Perfeito. Vou dar uma colher de chá, né? Vou fazer uma pequena observação. Quando nós lemos o texto, quando o texto lá em Lucas capítulo 12, verso 35, ele fala então: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor ao voltar da festa de casamento, para que quando vier e bater, possam logo abrir-lhe. O ponto que nos chama a atenção é: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Ou seja, o servo vigilante ele está aguardando a vinda do seu Senhor, ele está preparado, ninguém sabe o dia, a hora, não se sabia que momento o Senhor voltaria das bodas, mas quando ele chegasse, os servos estariam prontos e por conta disso, pelo gozo da posição deles, ele se cingiria, colocaria também as vestes,
faria-os assentar na mesa com ele, o que não era comum, e ele os serviria. Nós, como igreja, estamos vendo esta maravilha, estamos vendo este recurso acontecendo ao longo da nossa caminhada. É claro que o banquete final que nós aguardamos é aquele que está proposto na eternidade com o Senhor, no dia em que ouvirmos: vinde benditos do meu Pai para o lar que eu vos tenho preparado, né? A mesa posta na eternidade. Mas, queridos, enquanto estamos na posição, na condição de servos, com as vestes de salvação, em comunhão com o Senhor, Ele nos serve todos os dias com um banquete espiritual, as revelações, os dons, né? O renovo do Espírito Santo, a doutrina que vem sendo estabelecida, entronizada na vida da igreja todos os dias. Eu pergunto agora para vocês, isso não é um banquete que recebemos do Senhor? Sim. Isso não é uma dádiva? Qual é a nossa parte? Estarmos vigilantes, estarmos atentos, vestes limpas, em santificação, em comunhão, dizendo: Senhor, estamos aqui aguardando, mas não estamos acomodados, estamos aguardando, ansiosos pela vida do nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor, né? O que vocês acrescentam, que vocês podem comentar a mais sobre este item ou outro item da questão? Pastor, eu tenho um ponto desse servo vigilante da letra A, que está lá em Mateus 24, 46, que diz assim: feliz o servo que o seu Senhor encontra fazendo assim quando voltar. E lá em Cantares, no capítulo 5, versículo 2 diz: eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Interessante, pastor, que do servo vigilante, nós temos que estar vigilantes a todo momento. O Senhor, quando Ele voltar, Ele tem que nos encontrar em alerta. A todo momento nós estamos em alerta. Não sabemos nem a hora e nem o dia que o Senhor vai voltar. Mas em Cantares, quando é a amada, a noiva que está falando, estava quase dormindo. Nós não podemos estar dormindo nesse momento. Temos que estar nos despertos, acordados, porque o Senhor a qualquer momento pode bater na porta. E quando Ele bater, nós temos que atender de imediato. Glória a Deus. Um dia estamos na eternidade com o Senhor. Que maravilha. Maravilha, não é? Sabemos que a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos, é o nosso encontro triunfal com o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu pergunto aos jovens, como não recebemos uma bênção, né? Como não? Participando daquilo que o Senhor tem reservado para a igreja fiel nesta hora. Como vamos rejeitar aquilo que o Senhor tem nos mostrado, que nos edifica, que nos fortalece tanto? Vendo ontem a gravação, né, dos irmãos ali, na participação da dinâmica, que alegria, né? A alegria, a disposição, a experiência, que coisa gloriosa. Muito bem. Algum outro comentário sobre um dos itens que vocês queiram apresentar? Bem, com relação à letra B, ela fala acerca da grande ceia que foi proposta ali por um certo homem, e ela é correspondente também da parábola dita das bodas, Mateus 22. E ali diz assim no texto, no capítulo de Lucas, capítulo 14, versículo 16: porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou ao seu servo dizer aos convidados: vinde que já tudo está preparado. Porém nós vemos que ali em seguida muitos rejeitaram, porque eles tinham muitos outros compromissos. Um disse: casei-me, portanto dei-me por escusado. Um outro havia comprado uma junta de bois, ele tinha um trabalho. Um outro havia comprado um campo. Então eles tinham desculpas. Isso fala da rejeição. Da mesma forma, lá em Cantares, capítulo 5, versículo de número 3, a noiva, né, a esposa infiel, ela tinha desculpas. Ela disse: eu despi-me do meu vestido, como tornarei a vesti-lo? Ou seja, fala daquele que assumiu inicialmente um compromisso com o Senhor, mas por alguma circunstância da vida ele rejeita. Ele fala: não, eu tenho mais o que fazer, eu tenho outros compromissos mais importantes, e com isso ele rejeita essa grande salvação. Ele rejeita o convite do Senhor, o convite do Pai, porque ele está mais preocupado com as coisas desta vida do que com as coisas eternas. É verdade. Essa é uma realidade, triste realidade, que se encontra hoje naquilo que se chama de evangelho, né? Mas a igreja segue atenta. Amém. Os olhos abertos, ouvidos abertos, atento ao agir para ouvir a voz do noivo. Glória a Deus. Sobre o comentário do Cristo, eu gostaria de fazer uma referência a um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ele falou que as pessoas elas estavam mais preocupadas com coisas dessa vida. E esse texto fala assim: ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então milita o quê? O bom combate.
que a gente combate pela fé. E então a gente não se embaraça, não se prende às coisas da vida, então a consequência é não rejeitar o convite do Senhor. Então é o preparo cada dia, a vida de entrega e a consequência disso é agradar ao Senhor. É isso mesmo. Estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele, nós somos do Senhor. Amém. Glória a Deus. Interessante também, pastor, fazer o paralelo entre Cantares também a parábola das 10 virgens, como mostra o item E. E nós vemos a mesma posição da igreja infiel. Porque no versículo 6 fala assim, eu abri o meu amado, mas o meu amado já tinha se retirado. E nós vemos também na parábola das 10 virgens, no versículo 10, Mateus 25, versículo 10, fala assim, tendo ela ido comprá-lo, chegou o esposo, já estavam preparados e entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. As duas ali, elas foram ali, ver ali, ambas ali, nas duas passadoras foram ver o esposo, mas ele já tinha saído, já tinha ido embora. E a igreja fiel foi com ele. Nós vemos também a mesma posição, a posição de indiferença ali pelo esposo, de acomodação, mas a igreja não. A igreja, quando ela viu que o esposo estava indo, porque ela estava preparada, ela foi. E assim também seremos nós como igreja fiel. Um dia iremos para a eternidade com o nosso Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Maravilha. Que bênção, que bênção. Amém. Meus queridos, esse bloco termina e o próximo é com uma pergunta para as crianças. O que sempre fazemos? Recomendamos os irmãos em casa a louvarem, glorificarem o Senhor com o hino que as crianças cantam. E depois a próxima pergunta, então, são os vídeos especificamente delas, né? E a nossa querida Júlia vai fazer o comentário sobre isso. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Ele virá no meio da noite, o noivo vem buscar a noiva amada. Ele vem pra ir a Nova Jerusalém, resgatará o povo que anda na luz. Os dias são de trevas, eu sei, mas para a igreja brilha a glória de Cristo Jesus. Enche tua candeia, deixa brilhar, deixa o Espírito Santo brilhar. Brilha em nós o Espírito Santo de Deus, nos levando a encontrar com Jesus. Naquele grande dia subirá quem estiver na luz, enche a candeia e brilha o fogo do Senhor. Ele virá no meio da noite, o noivo vem buscar a noiva amada. Ele vem pra ir a Nova Jerusalém, resgatará o povo que anda na luz. Os dias são de trevas, eu sei, mas para a igreja brilha a glória de Cristo Jesus. Enche tua candeia, deixa brilhar, deixa o Espírito Santo brilhar. Brilha em nós o Espírito Santo de Deus, nos levando a encontrar com Jesus. Naquele grande dia subirá quem estiver na luz, enche a candeia e brilha o fogo do Senhor. Brilha em nós o Espírito Santo de Deus, nos levando a encontrar com Jesus. Naquele grande dia subirá quem estiver na luz, enche a candeia e brilha o fogo do Senhor. Enche a candeia e brilha o fogo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, né, meus Glória a irmãos? Jesus. Esses louvores realmente encantam, trazem uma alegria muito grande. E ver as crianças cantando esses louvores na igreja é tudo, não é? Uma grande bênção mesmo, não é? Glória a Jesus. Glória a Jesus. A pergunta para elas, então, é a seguinte. Faça uma comparação de Cantares, capítulo 5, verso 6, que diz: Eu abri ao meu amado, mas o meu amado já se tinha retirado e se tinha ido, com o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 44, que diz: Por isso,
estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Temos as seguintes participações. A criança Sara Previtali Braga, de Venda Velha, São João de Meriti. A criança Manuela da Silva, de Jardim Primavera, Duque de Caxias. O intermediário Emanuel Brito Vasconcelos, de Miguel Couto, Nova Iguaçu. E Arthur da Silva, de Jardim Primavera, Duque de Caxias. E ainda mais uma participação, adolescente Israel Vitor Silva Brabo, de Curicica, aqui também do Rio de Janeiro. Vamos assistir com atenção essas participações e depois os comentários da nossa professora. Amém? Amém. Vamos assistir. Qual é a resposta da pergunta Manu e Sarinha? Jesus vai voltar. Arrebatar a igreja. Jesus vai voltar é para arrebatar essa igreja. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Os dois textos abordam sobre uma igreja infiel que não ouviu a voz do Senhor. E essa igreja, logo após o arrebatamento da igreja fiel, noivo amado do Senhor, tenta de alguma forma ter ainda um encontro com o Senhor mesmo após já o arrebatamento. E essa igreja não vai conseguir, porque essa igreja fiel já foi arrebatada, não terá uma segunda chance. Mesmo que o Senhor seja misericordioso, Ele abençoe cada pessoa, mas o Senhor também é justo. Então, logo após o arrebatamento, não terá uma segunda chance para essa igreja infiel que não serviu ao Senhor. Meus irmãos, nós estamos na última etapa do programa, né? Mas nos alegramos muito de ver as respostas, a simplicidade, a objetividade. E eu sempre lembro, em todo o programa, sempre comento, que eles estão ali gravando aqueles vídeos de forma espontânea, não são obrigados, não são ordenados a fazer. Ao contrário, eles pedem aos pais para gravarem os vídeos com as suas participações. Muito bem. Você, então, como professora de intermediários, né? O que você pode comentar acerca dessas participações? Bom, primeiramente, queria parabenizar a Sara, Manu, Emanuel, Arthur e o Israel pela participação e as demais crianças que também participam da EBD, se dispondo a estudar a palavra do Senhor. Isso é muito importante para a vida e para o crescimento de vocês. E também os pais, na dedicação que é levar os filhos na EBD, incentivar eles a lerem a palavra em casa, a cantarem os louvores, é de grande importância também o papel dos pais. E o comentário sobre a questão, a palavra-chave é a vigilância. E em Cantares foi justamente o que faltou. A noiva ela não estava vigiando, a igreja infiel não estava vigiando. Então, quando ela se deu conta, o noivo já tinha ido embora. E em Mateus 24 está falando justamente isso, é um conselho para que nós estejamos vigiando, atentos, para que quando Jesus voltar nós estejamos prontos, como nós temos aprendido sobre o momento profético que nós estamos vivendo. Glória a Jesus. Amém. Muito Glória a bom, Deus. muito Glória a bom Jesus. mesmo, nos alegra muito, né? Eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui, poder gravar o programa aqui no Manaim, no seminário. É uma bênção, porque o trabalho foi feito aqui, né? Os irmãos se envolvendo constantemente, mostram que estão vivendo isso nas suas vidas e nas suas igrejas. E isso fica também um incentivo para você que nos assiste. Grave, envie o seu vídeo, lembrando que quando for gravar, o celular na horizontal, a imagem sai melhor. Mas não deixe de participar. Envie também seus comentários, o que você tem achado do programa, sugestões. Não deixe de dar o like também na plataforma, né? Para que ela seja valorizada e divulgada. Se inscreva nesse canal que você recebe os avisos, nos seguindo nas redes sociais, certo? Lembrando que à noite, às 19 horas, o nosso culto presencial nas igrejas e às 20 horas sempre uma mensagem sendo disponibilizada também pelo YouTube. Quero deixar um abraço aqui a você que nos assiste, que o Senhor abençoe essa semana que se inicia para você. E o meu abraço aos queridos jovens aqui, uma parcela de todos aqueles que estavam aqui trabalhando envolvidos nessa tarefa. Um grande abraço a vocês. Amém, a pastor. paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor. Paz do Senhor.